Boa noite, amigos. Eu estou aqui com nossos dois amigos, o Rodrigo Marinho, que nos ajudou aí a fazer a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Ele coordena a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, junto com o Salim Matar, que é um grande patrocinador dessa frente. E temos aqui um eterno libertário, liberal, reconhecidíssimo, nosso grande amigo, Hélio Beltrão, está aqui conosco, e a gente vai falar sobre os objetivos da Frente Parlamentar do Livre Mercado, o porquê que a gente precisa de uma Frente Parlamentar do Livre Mercado, se há possibilidade, quais são os objetivos e se há possibilidade de a gente lograr esses objetivos. Então, vou abrir aqui o painel. Rodrigo, você quer falar um pouquinho da Frente Parlamentar, histórico dela e os objetivos? Legal. Primeiro, homenagear e agradecer demais ao Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, por ser o nosso presidente atual, que é um papel fundamental e importantíssimo para o Brasil. A frente nasce em 2020, exatamente naquele momento em que a gente acreditava que tudo daria certo, que a gente conseguiria vencer, que as ideias de liberdade fluiriam e que tudo seria mais rápido do que a gente imaginava, né? Se você vê as minhas palestras do Heller pelo Brasil em 2015, 2016, a gente falava, eventualmente, tem um presidente falando em privatização, em defender a liberdade, só em 2030, né? A gente não sonhava, e agora a gente está pensando em Tarcísio, Zema, aí como nomes aí para 2024, que são nomes absolutamente liberais, né? Alinhados com as ideias de liberdade. O próprio Bolsonaro, que não era como parlamentar, mas que fez várias pautas que avançaram muito como presidente, essas ideias, né? Lei de Liberdade Econômica, Marco Civil da Internet, BR do Mar, Marco Legal de Ferrovias, marcos importantíssimos que estão sendo, inclusive, vilipendiados pelo PT, né? Que está tentando destruir isso por decreto, né? Porque não tem base parlamentar e faz isso. E o Instituto Livre Mercado, ele tem um papel fundamental, inspirado no agronegócio, né? Na FPA, na Frente Parlamentar do Agronegócio, tem um instituto permanente que esteja apresentando e formando e sendo secretário executivo da Frente Parlamentar do Livre Mercado. Ela tem a sua maior formação atual, são 187 deputados e 22 senadores, é uma frente parlamentar mista, né, Luiz? Para quem não conhece a realidade do Legislativo Federal, nós temos 3 casas, nós temos o Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Congresso Nacional, e é um papel muito relevante que essa frente tem. O primeiro presidente foi o Kim Kataguiri, o segundo presidente foi o Daniel Coelho, o terceiro presidente foi o Marcel Van Hatten, e agora o Luiz Felipe de Orleans e Bragança assume esse papel fundamental para fazer o Brasil um país mais livre, né? Aqui trazendo muita fala que eu trago do Roberto Campos. Um dos objetivos centrais é fazer avançar as ideias, né? Ele dizia que foi para o Congresso para fazer o bem, descobriu que dava para evitar o mal. Então, esse papel fundamental existe e eu acredito que com o que está organizado, como foi o lançamento, né? Eu participei de vários cafés de lançamento de frentes e de momentos. Eu nunca tinha visto tantos parlamentares reunidos num café, nunca tinha visto tantas empresas e players tão importantes num café da manhã que você tomou posse como presidente e eu assumi como secretário executivo, já que hoje eu exerço a função de diretor executivo do Instituto Livre Mercado e, por sua vez, somos os secretários executivos. Eu sou o secretário executivo da Frente Parlamentar, cujo presidente é o Luiz, que muito nos orgulha. Muito bom, Rodrigo. Eu queria ver aqui com o Hélio como é que ele está olhando essa coisa de fora, Hélio, porque você é um enorme, acho que talvez o maior ativista aqui da questão liberal no Brasil, já está nisso há mais de década, e tem estabelecido aí objetivos também. Lá no passado a gente já conversou bastante, tanto na formação lá do Partido Novo, 2012, 13, 14, 15, né, que foi aquele período formativo. Você estava muito presente lá, e também nos movimentos de rua que surgiram depois. Mas eu queria saber a tua perspectiva aqui, o que você acha, dentro desse contexto político, estabelecer ainda metas agressivas aqui na questão do livre mercado, o que uma frente parlamentar tem que representar. E queria ver a tua opinião. Eu tenho a minha, mas eu queria contracenar aqui com você na sua opinião. Olha, Felipe, boa noite, obrigado pelo convite, parabéns por estar à frente desse desafio, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande. Prazer estar aqui com meu amigo Rodrigo Marinho também, com todos vocês.
Luiz, o Congresso Nacional, ele tem que entender, e eu acho que está entendendo, a sua importância e sua força perante os outros poderes. Quem faz a agenda por um Brasil mais livre, que implemente políticas públicas que tragam prosperidade, menos desigualdade, menos pobreza, mais crescimento econômico, é o Congresso Nacional. Claro, o presidente da República, o executivo, ele tem influência, mas na linha do que o Rodrigo falou, mais de destruição. Mas quem determina as regras é o Congresso Nacional, né? Então, o Congresso Nacional deveria liderar essa agenda pela pauta do Brasil do futuro, o Brasil melhor. E o perfil hoje, eu diria, Luiz, do Congresso Nacional é muito mais simpático às ideias liberais do que os últimos todos que eu me lembre, né? Então, aliás, eu acho que do que todos os congressos que eu já vi. Esse eu acho que é o mais amigável para a nossa pauta, que é uma excelente notícia. Então, portanto, uma atividade que nem essa que você se propôs a liderar, de coordenar os esforços de comunicação dessa pauta, de engajamento dos parlamentares em torno dessa pauta, é fundamental. Veja, é uma pauta mais difícil que as outras e que as das demais frentes parlamentares, porque as outras são focadas no interesse mais específico, no interesse mais concentrado, que tende a trazer mais envolvimento de quem está envolvido, porque vai ser beneficiado. A nossa pauta, a pauta da Frente de Livre Mercado, é uma pauta para o brasileiro comum, para o cidadão normal, né? Para quem está preocupado em ter o seu emprego, para quem está preocupado em ter aumento de produtividade, aumento de salário, para quem está preocupado, inclusive, em ter mais acesso a alguma educação e saúde que seja melhor. Tudo isso depende de o Brasil ter adotado políticas que funcionam no mundo inteiro, em todos os tempos, que são políticas de abertura comercial, políticas que desmontam privilégios múltiplos e reservas de mercado, né? Que permitem mais liberdade de operação das pessoas, que tire burocracia. Tudo isso é o que permite desatar a energia que está nas pessoas e nas empresas para que elas efetivamente façam um crescimento econômico, que não é Brasília que faz. Quem faz é a sociedade, a gente nunca pode esquecer. Mas para que a sociedade consiga fazer na sua melhor capacidade, na sua plenitude, idealmente, é preciso que o governo saia da frente. O governo precisa governar menos, né, para que o empreendedor empreenda mais e tudo isso aconteça. Então, Luiz, eu sou otimista, porque esse Congresso tem o potencial de entregar esses resultados. O que me preocupa é que faz parte das negociações políticas e de base, e hoje a gente está vendo a festa das emendas e esse tipo de coisa, e essas negociações de cunho político, de cunho mais fisiológico, têm o potencial de neutralizar uma massa crítica de gente que possa fazer a nossa pauta. Diga. Eu pensei que os orçamentos secretos, essas coisas, não aconteciam no governo Lula. Aquilo era o pior caso de corrupção da história. Acontece, meu Deus do céu. Esquisito. É o orçamento do amor, né? Orçamento secreto do amor. Aliás, tem um paper, rapidamente, eu já passo a palavra de volta, Luiz, perdão por me estender, mas tem um paper excelente do Marcos Mendes e do Lisboa, tem mais de um paper, agora eu já me confundi qual que é qual, que compara essa coisa de emendas. Poucas pessoas entendem realmente o que são as emendas. As emendas são dinheiro separado para determinados deputados e senadores que não passa no processo orçamentário, ou seja, não precisa ser aprovado pelas duas casas, não precisa, é simplesmente já separado antes, muitas vezes usando critérios políticos, ou seja, não é para todo mundo igual, é para aqueles que são favorecidos, seja pelo executivo, seja pelas presidências da casa ou os partidos que estão liderando, e
Enquanto nos outros países isso representa mais ou menos 2, 3% das despesas discricionárias do país como um todo, no Brasil representa 40%, segundo esse paper. Então você veja que isso está sendo usado realmente como uma forma de cooptação com cunho de legalidade envolvido, porque afinal está permitido em algum lugar, mas que não é benéfico para o Brasil. Então, esse tipo de coisa pode, sim, dificultar a pauta, né? E, claro, as ideias na sociedade, que ainda são ideias que gostam de patrimonialismo, de mercado fechado, de mercados que sejam protegidos para algumas empresas, para um tipo de atividade. Essas ideias ainda são muito fortes na sociedade. Esses são os inimigos da pauta que é boa para o cidadão comum. Então, desafios tem muito, mas eu acho que o momento atual representa a melhor oportunidade, talvez desde que eu me conheça por gente. Olha, eu vou concordar com você, Hélio, e também com o parecer aqui do Rodrigo. De fato, eu acredito que temos mais razões para estarmos otimistas agora com relação ao menos a conscientização do Congresso Nacional no quesito pauta liberal. Por que eu digo isso? Porque o governo não é liberal e o governo é socialista, né? Comunista, socialista. E, além disso, tem o vínculo de corrupção, né? Passado, atual, tem ministérios, está recriando o modelo Dilma de governar. E então, como é que fica o debate dentro do Congresso? O Congresso não é o governo. O Congresso não diria que é anti-governo, mas ele não é a proposta do governo. Então fica a dúvida, né? Fica aquela, ok, então vamos ser o quê? E eu diria que aí é que vem a pauta liberal surge para ocupar esse vácuo, meio que na resistência de abraçar a pauta do governo, porque todos estão cientes que tudo que o governo está recriando em nome do socialismo é para a corrupção, ou pode ser usado para a corrupção. É isso que está acontecendo. Então, a questão do Correios, que foi votado ontem, foi uma votação apertada, lembrando que o governo acabou de desovar centenas de milhões em emenda parlamentar comprando base. Ele não tem base de deputados. 19 bilhões de reais. Pois é. Então, isso ele soma outras emendas que já foram concedidas. Exatamente. Então, ele entrou comprando base. Então, ele está artificial, ele está oco. Ele está um monte de velho caquético, com ideias velhas, caquéticas, carcomidas, que não se sustentam mais no século XXI. A esquerda mundial já desistiu deste tipo de socialismo que eles estão querendo pregar. O socialismo trabalhista, classista, é uma coisa de estatização, de controle de preços, controle de juros, de dados, de censura, etc. Então, esse modelo, a esquerda moderna já abandonou isso. Claro que a esquerda moderna não está na América Latina. Então, os países do hemisfério norte, ocidentais do hemisfério norte, que ainda tem uma esquerda lá, uma esquerda crescente até, eles não têm essas pautas de estatização de tudo, controle de tudo, e muito pelo contrário, em alguns casos. Mas aqui no Brasil, sim, eles não têm essa evolução, não tiveram evolução, nem em termos de liderança, nem em termos de ideias. Então esse governo é oco. Então ele só vai conseguir governar gastando muito dinheiro, comprando base. Aí fica aquele debate na questão de que tipo de deputado foi eleito que é corrupto e se vende para uma emenda parlamentar lá do governo. Aí cabe ao eleitor fazer melhor juízo numa próxima eleição. Mas fica aqui a verdade que eles não têm essa vontade de abraçar o modelo do governo automaticamente, ideologicamente. Então agora a gente entra para ocupar esse espaço ideológico, né, com vertentes. Eu vejo a influência de uma boa narrativa liberal, tem muito mais campo em termos de adesão dos deputados agora do que a gente jamais teve, até do que em 2018, quando fomos eleitos lá, quando eu fui eleito pela primeira vez.
E agora eu diria que temos uma base muito melhor. E aqui, Hélio, você lembra que você tinha lançado, né, 60 deputados até 2030, né? Era esse número, né? Então hoje acho que a gente já deve ter, assim, não podemos dizer que são liberais assim, tanto quanto você, mas eu acho que hoje a nossa base deve estar mais na faixa de 100, né? Então de 100, talvez até um pouco mais do que isso, né? Estendendo aqui dependendo da pauta. Então acho que é uma boa notícia, estamos aí com uma antecipação disso. Mas eu só queria falar aqui rapidamente com relação aos objetivos, depois eu vou abrir aqui para tanto o Hélio e o Rodrigo reagirem. A Frente Parlamentar do Livre Mercado, na minha opinião, é a frente mais importante que existe. Nós não temos livre mercado no Brasil. Nós temos um mercado cartelizado. Então, cartéis dominam o mercado. Então, eles controlam o preço e também agem junto com o governo para que o governo ajude-os a controlar preços e também condições de operação. Essas condições de operação, via regulamentação e também tributos, acabam inibindo pequenos e médios negócios em cada um dos setores da economia, em benefício do grande cartel ou do monopólio do governo. Então, essa é a característica da economia brasileira. Foi pontuada por diferentes pessoas, usando diferentes termos, que é capitalismo estatista, ou capitalismo de Estado, ou, como eu chamo, de neossocialismo. Né? É uma intervenção usando até uma grande parcela de capital privado, só que são cartéis. Mas, enfim. Então, o que eu diria? Temos que romper com esses cartéis e com esses oligopólios, monopólios e também essa auto-intervenção que existe de governo e desses grandes grupos na economia. Isso é uma das medidas, um dos objetivos que nós traçamos. Então, há várias medidas aí. E aí, tanto a esquerda quanto a direita, na minha opinião, a direita liberal, claro, porque tem uma direita lá que depois a gente qualifica ela, tá? Mas tem uma... a esquerda sempre fala de os grandes grupos, os grandes empresários, então tá bom, vamos apresentar as propostas que são contra essas formações de cartéis aí, até através de agências reguladoras, né, que existem, que estão aí para regular e garantir que o grande capital, né, o grande capital domine tudo. Então vamos atacar eles, vamos fazer as propostas legislativas. Então esse é um dos objetivos. Segundo objetivo, temos que aumentar o número de empresas cotadas em bolsa. Temos só 400 empresas em bolsa e estamos diminuindo o número. Está ficando caro demais, muito regulamentado. Tem agora essa política ESG aí, que inibe ainda mais. Você tem que ter aí diversidade, tem que provar que tem alguma função social, ecológica, e tem que ter toda uma questão de governança também que é inibidora. Apesar que eu sou até positivo na questão de governança, mas nos outros aspectos, mas isso é um ônus para pequena e média empresa. Então, enfim, temos que ter mais empresa cotada em bolsa. Terceiro item, e mais investidores. Estamos com o mercado de investidor individual na faixa de 5,5 milhões de indivíduos que investem na Bolsa do Brasil. Então, temos que aumentar isso aí. É ótimo o número, tá? Evoluiu enormemente aí em 20 anos, desde o início desse século XXI. Mas eu acho que está muito aquém do que deveria ser, considerando o tamanho da classe média. A classe média brasileira está na faixa aí de 100 milhões de pessoas, estendendo aqui o que nós consideramos classe média. Então, só tendo 5 milhões investindo em bolsa é um número muito pequeno. Né? Em mercados desenvolvidos, aí, mais da metade da classe média tem investimentos em ativos de risco e tem participação em empresas e estão ativamente aí com seus fundos de pensão sendo alocados em veículos que da iniciativa privada, vinculados a ações e uma série de coisas. Então, e bonds e ações. Né? Então, eu diria que essa é uma terceiro ponto importante, aumentar o número de investidores. Né? E agora a gente tem que trabalhar nisso aí, tem que trabalhar nessa conjuntura. Né? Temos que entender que o objetivo que nós queremos ter minimamente é aumentar o nosso índice de liberdade econômica, que está lá embaixo. Estamos no raspa do tacho. O que tem abaixo da gente não podemos dizer que são países comparáveis ao Brasil, em termos de Estado de Direito, economia, sociedade, valores. Não dá para comparar.
nós estamos muito aquém dos países do G20, por exemplo. Então, temos que chegar lá no nosso índice de liberdade. Então, esses são os 4 principais objetivos. Talvez me faltou um aqui, Rodrigo, depois eu estou sem apresentação aqui, mas acho que são os objetivos principais são esses. Essa é a vertente, né? E, com isso, nós estaremos dando à classe média do Brasil uma possibilidade de ter ascensão social que não seja vinculada com tudo que o governo oferece. Vai aumentar a tua qualidade de vida através do salário mínimo. Não é através do salário mínimo, é através de investimentos, oportunidades, novos negócios. É por aí que tem que vir a nova mentalidade. Vamos aumentar aí planos sociais ou planos de Bolsa Família ou coisa do gênero. Aí que vai melhorar a tua qualidade de vida. Não é por aí também. Isso gera dependência. Isso não tira ninguém da miséria. Enfim, temos que criar essas oportunidades, esse ecossistema novo, para que a classe média possa depender mais desse sistema do que ficar implorando e reclamando para o governo. Esse que é o objetivo aqui. Bom, abro aqui para o Rodrigo. Luiz. Rodrigo, diga. Luiz, primeiro, assim, as megas pautas são essas mesmo, né? Uma delas, o ranking de liberdade econômica, eu acho que vai abraçar a ideia tributária, né? Que eu sei que é tão cara a você, que é a ideia de o calabouço fiscal, que melhorou um pouquinho, mas ainda está bem ruim, né? Algo que não tem responsabilidade de quem conduz a política fiscal é o contrário da lei de responsabilidade econômica, é o contrário do teto de gastos. Mas acredito que a pressão para melhorar vai ser grande até a próxima semana, né? Que deve ser votado já esse calabouço fiscal. O segundo ponto é a reforma tributária, que é horrorosa. É uma reforma tributária que beneficia tremendamente a indústria e prejudica tremendamente o serviço. É o contrário de uma boa reforma tributária, né? A reforma tributária não é para aumentar impostos, a reforma tributária é para melhorar a qualidade da forma que é cobrado o tributo para que as empresas possam crescer no Brasil, né? A curva de Laffer está aí para provar uma solução muito interessante, né? Diminui a carga tributária, aumenta a arrecadação, algo que aconteceu inclusive no governo Bolsonaro. E a outro ponto é brigar contra medidas absolutamente ridículas, como as medidas que aumentam o tributo, a medida do governo que aumenta o tributo por medida provisória, né? Aumento do petróleo cru 8,7%, de 0 ponto alguma coisa para 8,7%. Agora a MP 1171, né? Quase 171, que aumentou tributos para quem investe fora do Brasil. Tudo isso é completamente absurdo. Eu vejo muita gente falando aqui nos comentários, Luiz, que o governo acabou, é corrupto. Se tem uma hora para ter uma frente parlamentar de mercado forte, a hora mais importante é essa. A hora mais importante é se contrapor a esse governo, que está tentando revogar o marco legal de saneamento por decreto, que está tentando revogar, reprivatizar, né? Privatizar novamente, reestatizar novamente a Eletrobras. Eles falaram ontem na ridícula votação de um projeto de lei que dava preferência aos Correios nas contratações de empresas ligadas à União Federal. Já imaginou, os Correios já têm monopólio postal, né? Eles queriam ainda mais uma lei para aumentar a preferência dos Correios na contratação disso. E isso tudo, eles falaram expressamente, nosso objetivo nesse governo é reestatizar a Eletrobras. Estão tentando fazer isso no Supremo Tribunal Federal, estão brigando lá, né? Porque assim, estamos usando braços jurídicos de partidos que fazem parte à frente para brigar também contra essas medidas. Estamos brigando contra esse governo e a favor de pautas que sejam boas para o Brasil em todos os lugares. Se a gente achar... muita gente falou, Luiz, eu não sei se você recorda, e Hélio, falaram, o Lula ganhou a eleição, agora está tudo perdido, não vamos conseguir falar mais. Seguimos falando, seguimos brigando e seguiremos brigando contra medidas que vão contra a liberdade do Brasil. Que livre mercado, sendo muito claro, não é só liberdade econômica, é liberdade de expressão, é liberdade religiosa, é liberdade política, é liberdade jurídica. Isso é a ideia de livre mercado, né? Não é só econômico. É isso mesmo. Posso entrar um segundo? Claro, claro. Luiz, você tocou em 2 pontos fundamentais que eu queria usar um exemplo para ilustrar a importância.
Você falou sobre o mercado de capitais, o número de empresas que a gente tem no Brasil em bolsa, que é muito pequeno, e mesmo entre essas 400 empresas são sei lá, 100 que tem uma liquidez razoável, né? Então, isso é preciso melhorar muito, essa capacidade do Brasil de fazer empresas irem à bolsa, né? A segunda coisa que você mencionou, que é fundamental, é a quebra de reservas de mercado, né? E, na verdade, quando a gente fala coloquialmente na sociedade, monopólio, oligopólio, nós que estudamos o tema em ciência econômica, a gente sabe que o monopólio que é prejudicial não é aquele que uma empresa tem uma participação grande de mercado necessariamente, mas é aquele onde tem algum dispositivo na lei que dificulta a entrada de competidores ou que a competição possa ser realmente uma competição legítima e não protegida daquela empresa, ou seja, uma reserva de mercado. E aí eu cito como exemplo a situação atual da B3, Luiz, porque a B3 hoje, né, é empresa privada, com uma enorme participação de mercado. Você falaria, poxa, será que a B3 tem algumas proteções por lei? Tem a beça e está abusando dessas proteções. Essa que é a verdade. Isso atrapalha muito, muito o desenvolvimento do mercado de capitais. Então, por exemplo, hoje no Brasil, entre a CVM, né, e ali a B3, é proibido que as corretoras e outros participantes internalizem os trades, ou seja, se eu tenho um cliente que está comprando e outro está vendendo uma ação, eu não posso fechar isso dentro de casa, como é em qualquer outro país. Os dois têm que ir na B3 para fechar o trade. Então veja que tipo de proteção absurda que existe no Brasil. A outra é o seguinte, já se pode abrir, por exemplo, outras plataformas de trade, mas aí sabe o que botaram lá no dispositivo? Que nenhuma corretora ou plataforma estrangeira de trade, etc., pode ter mais de 10% das ações, ser sócio de mais de 10% de algo para competir com a B3. Justamente as pessoas mais interessadas, que gostariam de ter uma empresa dela, 100%, por exemplo, não podem. Ela tem que achar outros 9 sócios e se cotizarem para ter algo para competir, né? Então, veja que são regras marotas para dificultar a competição com a B3. Outra aqui, se você for abrir uma plataforma de trade para competir, está obrigado a ter uma governança caríssima, que é também o que a gente está falando para trazer mais empresas, você tem que ter uma espécie de registro mais simplificado. Aqui eles fazem o contrário, né? Eles querem... Qualquer um para competir com a B3, abrir uma nova plataforma, tem que ter uma governança espetacular. Você não pode começar pequeno, você já tem que começar pagando uma conta gigantesca de estrutura, né? E a pior, eu acho que a pior das proteções é que uma empresa não pode ser negociada, escolher ser negociada na B3, por exemplo, em uma plataforma de trade. É proibido. Ela pode negociar em 2 plataformas de bolsas de valores, uma sendo a B3, mas em plataformas de trade, como a gente chama de over-the-counter trade, que lá nos Estados Unidos representa 40% do volume, são essas plataformas eletrônicas. Você não pode estar numa plataforma eletrônica, tipo Nasdaq, e na B3. Veja, é apenas para ilustrar, Luiz, que o diabo está nos detalhes. Essa coisa aí, dessas proteções, né, atravancam todo o desenvolvimento para favorecer basicamente uma empresa, né? Exato. Então, isso aqui precisa, você falou bem, essas duas coisas, né, de desenvolvimento do mercado de capitais e quebra de reserva de mercado, todos esses detalhezinhos são fundamentais. E é claro, deixa eu já dar uma dica até, que já que você, Rodrigo e a frente estão preocupados com isso, muitas vezes na hora do lobby de passar uma regra que vai melhorar algum desses aspectos que eu falei, eles metem um outro para obrigar a B3 a entregar business para terceiro, sei lá o quê. Aí você já foi para o outro lado, você já passou, você já fez uma obrigação por lei
para favorecer já um terceiro, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso. O que a gente quer como liberal, estou falando a obviedade aqui, entre nós três, a gente sabe que é óbvio, mas talvez para alguém de fora não se sabe. O que a gente quer é que não tenha nenhuma obrigação de entregar alguma coisa para terceiros, nem um impedimento que alguém compita com ninguém. É isso que permite a livre competição, que vai trazer o melhor serviço para o cliente e que, no caso, como o serviço em questão é o mercado de capitais, é o serviço mais fundamental para o desenvolvimento econômico, porque aí é onde você atrai os investimentos que vai gerar os empregos e o crescimento econômico do Brasil. Hélio, perfeita essa colocação, e é importante até que você tenha falado isso. Primeiro que eu vou registrar o que você está falando, já estamos tomando nota aqui, né, Rodrigo? Porque é importante a gente ter bons projetos para estabelecer isso. Se não está vindo como norma da CVM, a gente tem que impor lei. Né? Nossa conversa lá com o presidente da CVM, que até na conversa parece ser muito alinhado com esses princípios, poderia estar agressivamente perseguindo mudar as normas. E as normas é que criam essa realidade cartelizada, né? Mas então a gente tem que ter lei. Se não está vindo da CVM, vamos ter que criar lei para que aí a norma não pode violar a lei. Então, isso por exemplo, Luiz, você mencionou umas regras ESG que a B3, que não é governo, é uma empresa privada, está exigindo das companhias para elas negociarem suas ações. Veja bem, ela está dizendo, não, você tem que ter uma mulher, um membro de uma comunidade minoritária na diretoria, no conselho de administração. Veja bem, com todas essas regras de reserva de mercado que a B3 possui, você fica na mão. Então, agora, as empresas vão ser obrigadas a entregar uma agenda progressista decidida por uma empresa privada porque a B3 quis, porque ela tem todo esse poder. Veja que coisa de maluco. E com detalhe, isso para os grandes é fácil, né? O grande consegue aguentar uma regulação dessa, né? O grande consegue resolver isso. É muito engraçado isso, muitas vezes vocês defendem o grande. Pessoal, o grande vai ter advogados, vai ter contadores, vai ter caixa, né, para conseguir pagar um custo que o governo exige. Quando você tem muitas regulações... Na verdade, a gente sempre defende o pequeno, só para esclarecer o que você está dizendo. Nós sempre defendemos o pequeno e muitas vezes acusado de defender o grande, só para esclarecer o que você falou. Porque quando você faz muitas regulações, isso é bom para o grande, porque você retira do mercado aquele que não vai conseguir cumprir a cota X, ou ter o tal do E e o S, né? Porque governance, todo mundo vai ter, né, de alguma maneira, né? Assim, ainda que seja ruim a governança, ela vai existir, tá? Mas se você pensa na ideia do environment, do social, né, que é a ideia do meio ambiente e do social, cara, qual o custo que vai chegar a isso? Quem vai pagar isso? Rodrigo, desculpa te interromper, mas como é um assunto que eu conheço mais, assim, a minha dedicação de vida aí, a área financeira, uma outra coisa que a CVM também, além desse negócio da B3 que eu mencionei, que está querendo que todas as empresas, para negociarem ações na B3, tenham que ter essas exigências que eles tiraram da cartola, a própria CVM está exigindo que nos formulários de referência que ela exige das empresas, ela gaste um dinheirão, tempo e trabalho para dizer quantas pessoas de cor X, de gênero Y, não sei o quê, que causa o mesmo efeito que você está dizendo. De novo, as grandes empresas navegam bem nesse emaranhado de regras e tal. Agora, a empresa menor, putz, mais um custo que eu tenho. Já não basta pagar todas essas taxas, ainda tem que ter um batalhão de gente para classificar em gênero, raça, não sei o que faz, SG. O formulário fica cada vez maior, deu uma simplificadinha aí em outras coisas no ano passado e tal, mas querem enfiar uma opção de coisa. É uma doutrina que no fundo é socialista, Luiz, que é assim, é o pratique ou explique. Não, nós não estamos interferindo. A gente quer que você só declare essas coisas. Declare. Mas para estigmatizar quem não cumprir aquilo que ele resolveu destacar
no formulário. Veja que nada disso, independente do que você acredita, se isso é bom ou ruim em termos de política, de sociedade, entenda que isso causa custos para a empresa, para a sociedade, para a atração de capital, custos desnecessários. Mas, Hélio, no limite, desculpa, Luiz, no limite, essa coisa do pratique e explique, né? Ou explique e pratique, ele vai já definir a próxima regra. Quem não fizer, não entra. Quem não fizer, não comercia, porque como é uma regra, óbvio, privada, e eu só posso ter esse monopólio privado, porque não existe, assim, não existe a bolsa de valores. Eu lembro que em Fortaleza, na cidade, tinha uma bolsa de valores regionais importantíssima. Belém foi a primeira bolsa de valores do Brasil. Né? Você tem uma série de bolsas acontecendo. Quando eu era mais jovem, você via a cotação da Bolsa do Rio, a cotação da Bolsa de São Paulo. O Brasil divulgava esse dado. E isso hoje concentrou com 400 empresas. Né? Os Estados Unidos, como o Luiz bem falou, uma palestra brilhante lá no lançamento da frente, ele falou, os Estados Unidos tem 6 mil empresas colocando isso. Isso a gente está falando das bolsas, fora o mercado que permite esse mercado mais simplificado, que tem muito mais empresas relacionadas a isso. E aí volta o que o Luiz estava falando. Vem autarquias e tal, que não têm o poder de passar políticas públicas, que não passam pelo processo legislativo, que é onde o voto do povo levou o Luiz para Brasília com tantos votos. Eles definem dentro da autarquia umas regras que funcionam quase como lei, que é isso que você está falando, Rodrigo, funcionam quase como lei, mas não passou pelo processo político. Então vai lá, olha aí, empresas, vocês digam exatamente quem é de cada categoria que eu estou cobrindo, e nada disso passou pelo Congresso Nacional. E aí sim, o Luiz tem razão de dizer, quando acontece esse tipo de coisa, não tem, o Congresso tem que trazer para si e dizer, meus amigos, isso aqui não, ou isso aqui só para empresas acima de tal tamanho, porque para as menores não, por favor, não atrapalhe, não faça esse tipo de coisa. Exatamente. Eu só vou dar alguns coloridos aqui para quem está nos assistindo entender o quão atrasado o nosso mercado está e o quão distante do pequeno e médio investidor e das pequenas e médias empresas o nosso mercado está. Em 2021, junto com um grupo de investidores, mais um brasileiro e o resto eram todos americanos, nós montamos um SPAC, SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Levantamos $200 milhões nos Estados Unidos. Isso eu ainda não, foi no mandato agora de deputado federal. E eu, em paralelo, montamos esse SPAC nos Estados Unidos, que é uma estrutura que não é permitida no Brasil e que lá existe há mais de 150 anos, em que os investidores colocam dinheiro num veículo legal, e esse veículo legal tem até 1 ano e meio para comprar uma empresa. E qual é a facilidade? Esse veículo, ele abre capital. Então, imagina só, ele abre capital só com caixa. Ele nem sequer tem um modelo de negócio ainda. Ele abriu o capital e falou assim, olha, temos $200 milhões lá em conta, e abriu o capital disso. Então, temos aí, ele divide pelo número de ações, você tem um preço de ação que é estável até você comprar uma empresa. Então, é o inverso do que a maioria do tradicional, de fazer um venture capital, pega um angel investor, depois pega um private equity, aí aumenta, depois faz uma dívida conversível, aí pega um banco para aumentar o capital, e finalmente, quando você vai abrir capital, você já diluiu sua companhia aí em 90%, você ficou minoritário, enfim, tem toda essa dinâmica. Esse é o caminho que o Brasil conhece e também não conhece tão bem assim, mas várias empresas de tecnologia usam esse caminho mais tradicional. Veja que o que eu estou falando aqui nem existe no Brasil. Nos Estados Unidos tem o inverso. Você coloca o dinheiro, depois você vai buscar a pequena e média empresa, o empreendedor, que está fazendo o negócio ao qual você se propôs, ao qual você levantou dinheiro. Enfim, então nós montamos isso e abrimos o capital. E, Hélio e Rodrigo, eu fiz isso tudo por telefone. Eu virei o diretor financeiro da empresa, o presidente da empresa era um ex-sócio do Goldman Sachs,
também tudo por telefone, Zoom e telefone. Levantou capital por Zoom e tudo por telefone. Depois ainda negociamos a fusão. Também foi praticamente virtual a coisa. Até a chancela da Nasdaq, no caso aqui, foi totalmente light. Foi uma entrevista light, dizendo de background, de onde eu vinha, qual era o meu CV, para estar sendo colocado lá como CFO e também dos diretores, do board. Foi tudo uma entrevista, todo mundo submeteu os documentos online, mas assim, em alguns meses, isso foi viabilizado. E depois foi a fusão, e tudo isso por telefone. A fusão, fizemos ali uma carta de intenção, não sei se vocês sabem, mas essa empresa que a gente montou optou por fazer uma fusão com o Truth Social do Donald Trump. Então aí gerou toda sorte de polêmica, levantaram lá um monte de... talvez até como negócio, olhando para trás, não foi dos melhores, mas as métricas de negócio foram maravilhosas. Era para você não fazer a transação, era uma imbecilidade muito grande. Então o board foi todo positivo em fazer a fusão. Então eu não quero entrar no mérito aqui da coisa, porque o negócio, o que a gente está falando aqui é que o mercado lá é tão mais dinâmico de você montar estruturas de investimento e você abrir capital, processo de abertura de capital, de falar com investidores, e os investidores sabem, eles buscam isso, eles estão com dinheiro flutuando, porque aí tem outra dinâmica tributária, etc. Tem uma renda discricionária altíssima nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Você tem uma dinâmica de grande volume de investidores buscando negócios com risco. E há risco, sim, não tem a mínima dúvida, tem risco. Então, a Nasdaq até foi criada porque a New York Stock Exchange era altamente regulamentada, altamente tradicional, não comportava o modelo de negócio que era o modelo de novas tecnologias, biotecnologia, tecnologia da internet, tecnologia de comunicação, empresa de mídia, nova mídia. E eu diria que por isso que o Brasil também tem que começar a pensar assim, porque lá também tem a Bolsa de Chicago, que também é mais voltada ao agronegócio norte-americano. Aí eu fico pensando, peraí, mas o Brasil tem toda uma dinâmica de agronegócio que é muito distinto do que é o perfil das bolsas do Bovespa, das empresas no Bovespa. Como é que não tem uma bolsa específica para o agronegócio, em que você entende o modelo de negócio, tem linhas de financiamento de longo prazo, tem todo o modelo de negócio é de longo prazo, você sabe que do outro lado da ponta... Luiz, o Banco do Brasil vai perder dinheiro com isso. Perdão? O Banco do Brasil não vai gostar dessa tua ideia. Viu? Porque você quebra o monopólio absurdo deles, né? Quebra até o monopólio da Bolsa. Né? Nós temos que ter, acho que esse era o quinto objetivo lá que eu não mencionei, era da gente também viabilizar outras bolsas, que tem aí um crivo legal que facilite não só os tipos de negócio que estão dentro dessa bolsa. Eu diria que o agronegócio é um destaque natural. Vamos lembrar, né, Hélio? Nos anos 80 tinha a BMF, né? Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? Então os futuros e as mercadorias, ou seja, grãos, etc., era negociado numa bolsa separada. Aí agora consolidou. Né? Tudo dentro deles. E como tem aquela regra que eu mencionei, Luiz, de você não poder negociar na B3 e também negociar numa plataforma de balcão, uma plataforma de trade de balcão, são essas que nos Estados Unidos representam 40% do trade, aí a B3 fica sozinha, porque não tem como competir. Você vai ter que, se eu só posso ter uma, eu tenho que estar na B3 também. Então eles proibiram você estar numa plataforma de balcão. O que tem de empresa que já me procurou dizendo, olha, eu já estou... Tem uma opção de gente se preparando e tá batendo lá na CVM o tempo inteiro para falar, pelo amor de Deus, libera um pouquinho essa regra, porque senão não se consegue entrar. A B3, na hora de que você faz qualquer interface com a B3, os caras dificultam, claro, e você precisa alguma interface com a B3. Então, veja, é muito, cara, é muito... E voltando a um outro assunto, Luiz, você mencionou aí como é fácil fazer um SPAC. A CVM, assim como a Securities and Exchange Commission nos Estados Unidos,
deveriam ser xerifes do mercado, sim, no sentido de que, olha, quem abusa da regra, quem fraudou, quem não declarou, quem contabilizou errado e tal, todos esses malandros têm que ser punidos. Agora, o que não é para fazer é ser paternalista, é chegar e falar, olha, eu não posso deixar os pequenos investirem nesse tipo de coisa, tem que fazer 1 bilhão de disclaimers, né, de textos de fatores de risco, porque o pequeno não sabe investir, né, então não vamos deixar o pequeno entrar nesse... Aí, claro, o pequeno de novo se ferra, porque é uma mentalidade paternalista que quer sempre proteger alguém que, na verdade... é alguém que tem um lobby, né? Mas em nome de proteger um pequeno investidor, como se ele fosse aquele completamente idiota que não sabe o que vai comprar, que não sabe ler, né? E eles fazem uns prospectos, que é um negócio desse tamanho, justamente para ninguém ler, tá certo? Então ninguém lê aqueles 300 mil fatores de risco, né? Mas tá aqui os fatores de risco. E é pior, você deveria ter um negócio de 3 páginas e que explica, olha aqui você está correndo esse tipo de... esse aqui, e se mentir, se fraudar, se classificar errado, vai para o pau. Né? Então, por um lado, a CVM muitas vezes é leniente com gente que é realmente bandido, e tem aí no mercado, hein? Na regra atual tem aí. Eu não tenho a dúvida que tem. Toma uma multa de 500 mil reais, tapinha na mão e está tudo certo, entendeu? E gente que está operando nessa regra atual, enquanto, né, você impede uma opção de gente de entrar no mercado. Que é regra mais ridícula do que investidor qualificado? Pois é. O investidor não qualificado tem acesso à poupança, né? Porque uma coisa que a gente falou assim, que é coisa pior do que investimento em poupança, certo? Qualquer investimento mais ou menos no Brasil seria 10 vezes melhor que a poupança. E aí o cara investe em poupança. E ninguém bota lá o risco de assim, o teu juros ridículo, que o dinheiro não vai trabalhar para você e você vai ter a consciência disso. E aí só grandes players que têm muito dinheiro vão conseguir ter acesso aos melhores investimentos, aos melhores mercados, aos melhores fundos, porque eles são investidores qualificados. Agora, quem erra também, quem investe e erra, também tem que entender, meu amigo, você tomou uma decisão errada, não adianta ir também para o... depois reclamar, né? Você tomou a decisão, estava aqui os documentos, você leu, você entende, né? Você deveria ter entendido o risco, não fez direito, é assim que funciona. Exatamente. Exatamente. E veja que lá tem regulamentação positiva para isso. Até naquela, como uma das consequências do caso do Enron, você teve lá o Sarbanes-Oxley. Então aquilo, o Sarbanes-Oxley Act, aquilo veio para sanitizar o mercado. E eu diria que é uma coisa positiva. Eu, quando assinava ali, eu falei, puxa vida, isso aqui eu estou sujeito ao Sarbanes-Oxley Act. Ou seja, quando eu falar que tem tanto em caixa, tem tanto em fornecedores, em recebíveis, e etc., e na nossa conta fechou com tanto o semestre, quando eu assinava isso, se eu não estou falando a verdade, se os números estão fraudados e tal, eu era criminalmente indiciável, né? Então eles olham isso com muito rigor. Então, nada contra isso, tá perfeito. Agora, o que o Hélio está falando é de você ter aquela tutela, não, de que não pode porque você vai entrar num risco que você não sabe conviver com ele. E eu vou dar um exemplo. Essa empresa que a gente montou, que foi um SPAC, né? O nome dela é DWAC, ainda está lá, quem quiser dar uma olhada, DWAC. Tem um monte de notícia aí, polêmica com ela. Eu saí dela em dezembro do ano passado. Me desliguei, mas continuo ali com alguns investimentos. Então, o que acontece? Essa empresa, essa SPAC, quando a gente abriu capital na Nasdaq, nós também abrimos capital em outros mercados que aceitavam Depositary Receipts. Então, abrimos no México, Mexican Depositary Receipt, MDR. Aí falei, puxa vida, vamos fazer então um BDR, que é um Brazilian Depositary Receipt, para que os investidores brasileiros, você é um cidadão residente brasileiro, possa, do Brasil, investir nessa empresa que vai abrir capital e, sem dúvida, ia ser um sucesso, né? Se não houvesse essa intervenção
legal que eles estão fazendo na empresa lá, porque é o Trump, né, do outro lado, então levantou toda uma poeira legal ali, de todo mundo investigando, ver onde é que consegue pegar o cara, porque que o Trump está lá. Então, por esse aspecto, eu diria que foi uma má decisão, mas pelo business ia ser um sucesso e já deveria ter feito a fusão, né, caso não tivesse essa intervenção legal. Mas, enfim, isso é uma parte aqui. Mas então eu falei, puxa vida, os brasileiros têm interesse em ter uma empresa como essa que o Trump está fazendo, porque é um canal que na época seria uma alternativa ao Twitter, né? Um canal completamente aberto, sem censura, totalmente favorável à liberdade de expressão. Muito bem, então ia ser um sucesso muito rápido. Por que não disponibilizar isso para o investidor brasileiro? Bom, aí aqui, a normativa aqui é não pode ter Brazilian Depositary Receipt de SPAC, porque nós não permitimos SPAC no Brasil, porque é de alto risco, não tem modelo de negócio definido, e que não sei o que, blá, blá, blá. Então não pode ter os Depositary Receipts de SPACs de outros lugares. Quem é você para passar julgamento nisso? Então, tem aqui uma tradição de 200 anos de mercado de capitais pujante e vem aqui o regulador brasileiro e fala assim, não, o SPAC no Brasil não pode, porque... A mentalidade é elitista, é de que, não, mas é inacreditável. O brasileirinho não sabe, não, o brasileirinho não é capaz. Né? Isso me deu... assim, quando eu escutei isso lá do pessoal, eu fiquei completamente revoltado, porque, tô eu aqui fazendo um depositary receipt no México, quase que automático. Não, tá bom, o México está muito integrado com os Estados Unidos, tá? Lembrando aqui a todos, o México virou o 51º estado dos Estados Unidos, 35% do PIB do México é fornecimento de bens e serviços para os Estados Unidos. Mas, enfim, independente, então tem alguns benefícios. Tá? O México ainda, eu diria que tem uma sobrevivência econômica aí mais estável, né? E, no entanto, é dependente. Agora, o Brasil tinha tudo para ser um novo grande mercado. Lembrando, eu até lembrei, esse exemplo quem me deu foi um amigo meu de infância, Fred Mesnick, se ele estiver nos vendo agora, você deve conhecer ele. Ele tem um fundo aqui no Brasil e eu estava falando dessas ideias. Ele falou, poxa vida, olha o Vietnã aí, que está com 850 empresas, quase 850 empresas, e eles nunca tiveram mercado de capitais. Abriram agora, em 2005, abriu a Bolsa do Vietnã, e está com 850 empresas lá tradando e o mercado crescendo. Eu falei assim, peraí, como é que isso pode ser para um povo completamente empobrecido, vivendo de bar, fazendo fila para comprar pão, manteiga, e fila separada, viu? Não é que você vai num lugar e pega tudo. É uma fila para pão, outra fila para manteiga, outra fila para o óleo. Então, nesse contexto, o cara abre o mercado de capital. Olha, é exatamente por isso que me enche de otimismo, que é exatamente quando você tem uma proposta tão arcaica vindo de um governo sem nenhuma legitimidade para governar, muito menos para implementar um modelo econômico que já está vencido na história várias vezes, em diferentes momentos da história, em diferentes países, já falido esse modelo que eles querem implementar. Esse modelo não é para a classe média brasileira, não é para o empreendedor, o trabalhador, não é para isso. O modelo econômico que eles estão montando é para eles terem o controle. Ponto. Eles querem controlar todos os setores da economia. Certamente que com isso vem uma barganha política e um poder político muito maior que eles querem exercer, que é a natureza da proposta totalitária que eles sempre defenderam. E agora, só que estamos no século XXI, e isso não tem cabimento nenhum, e a maioria das pessoas, quem está nos observando, os deputados, os senadores, estão olhando e falando assim, caramba, vocês realmente estão recriando isso, estão recriando o modelo Dilma, que era o suprassumo já estava indo no caminho aí de estabelecer como sendo um poder totalitário socialista e patrimonializar e socializar todos os ativos. É descomunal ver isso aí. Então, tem muita gente olhando e falando, qual é a alternativa? Qual é a alternativa? E estamos aqui com uma proposta bem holística.
E esse movimento do que o governo está tentando fazer e fazendo, né, tem tido um apoio do judiciário, que é chocante. Por isso que eles estão tendo um gás maior em implementar essas agendas, porque parecem, né, que eles estão de mãos dadas em vários dos temas que estão acontecendo. E isso é muito preocupante, né, porque o judiciário não deveria estar acima dos outros poderes, legislando como está legislando, fazendo esse tal de ativismo, que eles falam ativismo do bem, como se houvesse esse tipo de coisa que não existe. Então, Luiz, por isso que é fundamental que a liderança que você tem no Congresso Nacional, para que o Congresso se imponha como a casa onde as regras são feitas. Então, se está havendo exagero de outros lugares, do governo, do judiciário, o Congresso tem o direito e o dever de passar regras esclarecedoras dizendo isso aqui não pode. Né? Isso é fundamental para a nossa agenda que a gente está discutindo aqui da frente, mas de maneira geral também para o Brasil como um todo, para outras agendas, não só essa da pauta da Frente de Liberdade Econômica. É engraçado que todo mundo que alguém fala de ativismo do bem é sempre o ativismo que ele mesmo faz, né? Não sei se tu já notou isso. Todo mundo que fala assim, eu faço o ativismo do bem, é o ativismo que eu acredito, né? Quando um juiz diz que atrapalhou um governo, isso não é judiciário. Assim, não é judiciário, tá? É qualquer coisa menos ser um poder que, por natureza, deveria ter isenção, certo? Ou seja, um poder que diz, o Bolsonaro tentou fazer e nós atrapalhamos como STF, é temerário. O STF tem poder demais. Assim, uma das coisas que o STF deveria parar de ter imediatamente era ser uma corte recursal. O STF ainda é uma corte recursal. Na Constituinte de 88, isso foi debatido para tirar os recursos, né? Porque o mundo todo, eu já falei isso algumas vezes, tem controle difuso e concentrado, né? Ou seja, o Brasil, a Áustria, por exemplo, ela tem uma Suprema Corte. Você ajuiza a ação lá na Suprema Corte e discute a constitucionalidade de uma norma. Nos Estados Unidos, você está litigando, o João e a Maria litigam por determinado tema, e a Suprema Corte ela pode pinçar o processo, ou você pode requerer que ele vá para a Suprema Corte, mas dentro de uma lide entre as partes, né? Controle difuso. O Brasil tem os dois. Isso não existe no mundo. É um absoluto poder. Todo e qualquer processo penal brasileiro acaba no Supremo Tribunal Federal. É absolutamente temerário. E mais, o Supremo Tribunal Federal agora, né, e é muito engraçado o que eu ouvi hoje, né, eu estava vendo o julgamento, uma parte do julgamento relacionado, o Cássio Nunes estava falando, até saiu um vídeo no Metrópolis, o Cássio Nunes falando sobre o caso do Celso Daniel, ele dizendo que ainda tem caso, estava aí o Alexandre Moraes, ô seu Cássio, isso aí acabou. Absolutamente grosseiro, mal educado, e assim, até temerário a forma de falar. Mas ele estava dizendo que isso acabou, e estava dizendo que isso acabou porque não tinha mais nenhuma das pessoas prerrogativa de foro privilegiado. O Daniel Silveira também não tem. Por que o processo do Daniel Silveira corre no Supremo Tribunal Federal? As milhares de pessoas que foram presas também não têm. Por que o processo corre no Supremo Tribunal Federal? O Alan dos Santos também não tem, o Eustáquio Oliveira também não tem. A moça agora, como é o nome dela, que a gente falou mais cedo, teve suas contas bloqueadas, também não tem. A Bárbara também não tem. Ou seja, quando a gente tem um devido processo legal, é exatamente para proteger as pessoas. Quando aqui nessa sala, o único que tem prerrogativa de foro é o Luiz. Isso não é uma coisa boa, tá? Não é para ser uma coisa boa. É para ser uma coisa ruim, porque não tem recurso. Tá? Em tese, eu e o Hélio não somos deputados e senadores. Nós vamos passar por todo o processo, caso venhamos a ser processados, como qualquer um que não tenha prerrogativa de foro. Então, só para a gente entender como é temerário isso, como é perigoso isso, porque isso viola a segurança jurídica, devido processo legal, Estado de Direito, que são condições básicas num país livre. Né? Absolutamente. Mas a gente não é mais um país livre. A gente falou aqui sobre o ranking de Doing Business
Da mesma forma que você tem rankings de liberdade econômica, você também tem rankings de liberdade política. E se você fosse fazer uma análise fria dos últimos 3 meses, né, que vem piorando, mas dos últimos 3 meses o que aconteceu, né, que vem acontecendo, não precisamos detalhar aqui, todo mundo sabe o que está acontecendo, a gente teria despencado 40, 50 posições em qualquer ranking político. A gente que já é uma democracia frágil, né, uma democracia, eu não me lembro o termo que se usa normalmente nesses rankings, mas não é democracia plena, é uma democracia parcial, a gente já sempre foi uma democracia parcial. Limitada. Agora a gente passou para o andar de baixo, eu não quero nem falar o nome aqui. Né? Então, esse andar de baixo é um andar que a gente não pode aceitar. Mas é que é resultado direto de ações que são tomadas à margem do devido processo legal e que vão se refletir em rankings. Então, para esse pessoal que faz os rankings, eles vão no detalhe. Ele quer saber, vem cá, mas como é que funciona X? Como é que funciona Y? Né? Por exemplo, a cassação do Deltan vai para o ranking, caçando deputados, baseado em que lei exatamente, com que processo? Você compelia uma empresa privada a retirar uma manifestação, né, e colar uma manifestação que veio do judiciário. Isso aí perde mais não sei quantos pontos nos rankings. Então, eu acho que é preciso que a gente entenda que o que está acontecendo no Brasil é algo que é real, não é só de, meu Deus, tal. A gente já está nesse processo. O ranking não saiu ainda, mas a gente já caiu. Não é porque alguém não fez o ranking ainda, porque não deu tempo, que a gente não tenha mudado de status. Né? A gente já mudou de status. E a fala do Flávio Dino, que vazou do mês de abril, né, do mês passado, que vazou dizendo, por exemplo, que a liberdade, essa noção de que existe uma liberdade de expressão plena. Não, saiu ontem, mas era referente a uma reunião que houve há não sei quantas semanas, né? Não sei, quando ele teve com as redes sociais, dizendo que a rede acabou essa história de achar que tem liberdade de expressão como um valor, né? Não existe mais isso. Então, você veja... Ele mudou a posição. Eu acho o seguinte, bom, agora quem está falando da parte política, que também tem a ver com a questão de liberdade econômica, porque afeta diretamente, quanto antes a população entender que estamos em ditadura, que temos uma ditadura, quanto antes a população entender isso, começa o processo de derrocada da ditadura. Enquanto não houver essa conscientização, não vai haver uma mobilização condizente ao desafio. Esse é o desafio. Temos uma ditadura. Foi rápido, muito rápido. Então, agora vamos começar o processo de desbancar essa ditadura. Vamos trabalhar contra ela. Como trabalhar contra? Como agir contra? Né? Nós temos aí praticamente quase 10 anos de mobilização social política. Temos um impeachment que foi logrado em função disso em 2016. Temos uma nova bancada de deputados e um presidente que veio para se contrapor a tudo que gerou uma possível ditadura no passado recente. Então agora temos que remobilizar, não tem a mínima dúvida. Isso, como dizia até um grande estudioso de levantes populares contra seus governos e mobilizações, etc. Eu esqueci o nome dele, acho que era Robert Greene, se eu não me engano. E tem lá ele fazia a pergunta para ele mesmo. E a pergunta era, o que vem depois da derrocada de um grande ditador? E a resposta era uma longa e constante luta pela liberdade. Então, ou seja, é isso que é o processo. Nós temos que desbancar os ditadores e ainda continuar lutando pela liberdade. É isso que eu diria que é a nossa função aqui. Então, nós temos já uma missão, na minha opinião, tá? Como eu, deputado, se eu tivesse ativista, o que eu estaria fazendo como ativista? Eu estaria mobilizando de novo, como estava fazendo lá em 2014, junto com o Hélio até, e o Rodrigo, imagino que estava fazendo mesmo lá no Ceará.
mas a gente estava muito ativo aqui, participando de reuniões, debates, o que fazer, como fazer, o que está em jogo, mas enfim, o que essa frente, voltando ao tema da frente, saindo um pouquinho da questão política, aí ficou a mensagem aqui e a dica para os ativistas nos assistindo, mas o que nós, eu como deputado federal, junto com o Rodrigo, estamos montando essa frente parlamentar de livre mercado. Acreditamos que, independente da questão política, isso que nós estamos fazendo tem um benefício direto para a sociedade, mais visível também para um número muito grande de deputados que não querem se alinhar 100% no modelo do governo, ao mesmo tempo que nós acreditamos até quem sabe, aqui minha esperança, aí já não sou tão otimista, mas eu tenho sempre uma fiozinho de esperança que o governo vai ver que agir em prol do livre mercado não significa o capitalismo que eles tanto abominam, né? O livre mercado está aí um tema interessante, Hélio. Talvez você tenha aí dentro do seu escopo, porque eu ia escrever um artigo exatamente sobre isso. A diferença entre capitalismo, tal qual definido por Marx, e livre mercado. É importante pontuar isso, porque o livre mercado pode até ajudar o governo a arrecadar mais e ter toda uma economia muito maior do qual eles estariam coletando mais recursos para fazer todos esses planos sociais que eles tanto querem aí para se perpetuar no poder. Então, o livre mercado é uma alavanca importante para o dinamismo econômico, para também os planos sociais, e nós estamos querendo também introjectar isso, porque é para a maior classe trabalhadora que existe. É o maior segmento da população que é a classe trabalhadora. Estamos falando aí em 80%, 90% de toda a classe média que sai beneficiada de ter um mercado de capital muito maior do que ele existe hoje no Brasil. Essa aqui é a função aqui que nós estamos nos propondo. E Luiz, você mencionou a diferença entre o sistema atual e o livre mercado. Muitas pessoas confundem que o sistema atual seria o livre mercado. E o que eu acho que tanto a esquerda quanto os liberais criticam é essa associação espúria de grupos de interesse, sejam empresas ou corporativos, de classes, de grupos de indivíduos, e o Estado para extrair privilégios para si. Então, o que acontece é que a esquerda, na ânsia de destruir esse sistema, ele acaba destruindo também o sistema de preços e a liberdade de associação. E a direita, que defende o sistema atual como se fora o capitalismo, na ânsia de defender o sistema atual, acaba racionalizando ou aceitando esses envolvimentos junto ao Estado para extrair privilégios. E é por isso que o debate em torno do liberalismo consegue falar, não, o sistema atual não é o livre mercado. O sistema atual é imperfeito porque existem essas reservas de mercado e tudo aquilo que a frente vai focar, né? Então, não precisa se defender o sistema atual necessariamente, porque ele é imperfeito, você tem que ser corrigido na medida que precisa. E a esquerda, como você falou, Luiz, precisa entender que você não deveria matar a galinha dos ovos de ouro para tirar os privilégios desses grupos e pessoas que se envolvem no governo para extrair benefícios próprios. Então, sim, existe potencialmente uma agenda que todo mundo pode entender dentro do Congresso Nacional e, eventualmente, levar a cabo. Pessoal, a vantagem central que eu vejo hoje, né, para trazer um momento que talvez quem não está dentro do Congresso não consegue entender. O Luiz, que sabe, o governo está ainda muito desorganizado. Ele não tem base, né? Ele vai ter uma base usando coisas que têm tempo limitado, né? Como qualquer chantagista, a chantagem se dá até a próxima chantagem, né? Eu tenho emenda, mas eu vou precisar de mais emenda, só que essa conta não consegue fechar, essa conta não fecha todo o tempo. Então a tendência deu errado essa emenda a ser pago, eles perdem a base parlamentar. E mesmo com essa base parlamentar, num projeto que era do governo ontem, a diferença foi de 50 votos, certo? 50 votos. Então, essa situação demonstra o quão desorganizado está o governo. E o governo foi derrotado há pouquíssimo tempo atrás, uma derrota assim, vexatória no PDL do Marco Legal de Saneamento, na Câmara.
foi derrotado violentamente no PL 2630/70, que agora eles estão querendo usar um outro PL para isso, que é o 23, estão querendo usar o do direitos autorais, né, para trazer os artistas para isso, que é o 2370/2019, né? São mais 10 números aí para frente, para vocês entenderem a situação como se coloca. Então, quando a gente tem uma frente organizada, um presidente muito ligado a ela, à frente, com vontade de fazer, um time organizado, o potencial de uma frente é enorme. Eu estava até falando com o Luiz essa semana, lembrando a ele que o Bolsonaro, quando começou o governo, em 2019, ele dizia que não ia lidar com os partidos, mas lidar com as frentes parlamentares temáticas, que é exatamente o que a gente traz. A grande vantagem desse advocacy do livre mercado é que a gente é escancarado. Tipo assim, não vai alguém chegar para a gente pedindo, quero uma reserva de mercado, ou quero ter a proteção tal. Não. A gente defende o livre mercado. Essa é a nossa base. Defendemos os empreendedores, aqueles que querem ganhar dinheiro no Brasil e fora do Brasil. Queremos as pessoas que tenham liberdade de expressão para poderem defender o seu produto. Defendemos que as pessoas possam escolher aquilo que querem para fazer o Brasil crescer. Esse é o objetivo e por isso que a frente tem esse nome sem medo, né? É do livre mercado. Não é um disfarce, né? Como empreendedorismo ou algo Brasil competitivo, não é livre mercado. Queremos isso. Exatamente. Aqui, acho que o grande desafio agora do momento, não é nem desafio, né, Rodrigo? Porque projetos existem. E acho que isso que é a grande diferencial aqui. É trabalhar sobre projetos. Ou criamos projetos, ou já defendemos e aglomeramos projetos que já existem. Isso é fundamental. É muito importante que todos que estão nos assistindo entendam. Não existe mudança de país sem ter projeto. Então, o projeto tem que estar tramitando ou protocolado em algum lugar, tramitando, estar com algum deputado em alguma comissão. E isso que é fazer acontecer do ponto de vista legislativo. Toda vez que você vê um discurso, e esse discurso não é calcado em cima de um projeto, ou é só uma opinião, é isso, é fugaz. Eu diria que 90% da rede da internet é ocupado com discursos, posicionamentos e tal, mas nada que de fato ofere um vínculo a um projeto. Então, na minha opinião, é uma tremenda perda de tempo até. É bom escutar, ver as tretas que ocorrem, entender quem é que ganhou qual narrativa, quem brigou com quem. Tudo bem, isso é entretenimento, na minha opinião. Agora, quando se trata de questões de fato de fazer mudança de Brasil, você precisa de projetos bem encaminhados, gente séria, articulando esses projetos. O Rodrigo aqui, não sei se vocês sabem, mas ele que organizou o Novo, ele organizou toda a ação do Novo aí de 2018 para cá, né? E agora ele está se dedicando à frente. Então é um tremendo doativo para ajudar a gente a fazer exatamente isso, fazer um trabalho sério de articulação. Se eu não me engano, o Van Hatten pode fazer até articulação dentro da Câmara. Estamos pegando alguns senadores, como o senador Alan Henrique, também o senador Girão, que podem ajudar na articulação no Senado. Isso é o que faz a coisa ir para frente. Isso significa mudança legislativa do Brasil. Isso é o que é fazer o processo legislativo maturar em alguma proposta que vai a voto plenário e que vai fazer uma grande mudança. Se não é isso, é o que o governo fica vomitando em cima da gente. É medida provisória, medida provisória, medida provisória. Né? Então, é isso que decretos. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter um legislativo muito organizado do ponto de vista de agenda para contrapor exatamente o que está vindo do outro lado. Aí, outro ponto aqui que acho que é importante. Eu vejo aqui nos comentários, muitas vezes o pessoal falando assim, mas agora o momento é para isso. Então eles só querem escutar o que está no mainstream. Né? Por exemplo, agora é a cassação do Deltan. Todo mundo quer só escutar sobre cassação do Deltan. E aí vê assim, 1 ou 2 deputados trabalhando em alguma outra coisa e fala assim, não, mas vocês não estão falando da cassação do Deltan, tem que ir lá apoiar a cassação, não sei o quê, tem que ir lá... E olha, deixar bem claro aqui. Não, mas deixa eu terminar um ponto aqui. Deixar bem claro. Todos os deputados estão engajados, ao menos os deputados com quem a gente, incluso eu, nessa questão do Deltan. Um mais que o outro. Ele, sobretudo. Ele está hiper engajado. Agora,
o governo, ele não ataca só de um lado. O judiciário não ataca só de um lado. Eles atacam de todos os lados, a todo momento. Se você não tem uma diversificação de ação e você ter cada um fazendo uma coisa específica, você tem perda. Eu não sei quem tem minha idade aqui, eu estou com 54. O Hélio, acho que é mais novo. Você é mais novo que eu, né, Hélio? Não, sou mais velho, pô. Olha os cabelos brancos. Você não tem. Eu tô pior que você, Hélio. 5'5". 5'5". Bom, você lembra da... Mais um dia 5'6". Eu vi que o Rodrigo tá bem sarado, esse aí deve estar com 40 e poucos, né, Rodrigo? 43, vou fazer 43. Olha só. Mas olha, não sei se você já pegou isso, Rodrigo, mas lembra, Hélio, nos anos 80, a estratégia de futebol do time da Holanda, que era a laranja mecânica, iam todo mundo na bola. Anos 70. Anos 70, ia todo mundo na bola. E assim, imagina só, tem um time de 11 jogadores, a bola tá lá no meio de campo, com o centroavante do outro time, os 10 que estão se convergem ali para dominar. E o que aconteceu? Não deu certo aquela estratégia. Perdiam fragorosamente. Então, é exatamente isso. Não podemos todo mundo estar indo na bola. Tem que ter o centroavante, tem que ter o cara do meio, o cara atacante, o cara que está na retaguarda. Enfim, só queria pontuar isso para muitos que estão até se perguntando, por que vocês estão falando de livre mercado hoje, considerando que essa semana foi uma semana horrível para o nosso lado, né? Com a questão da cassação do Deltan e também a questão aqui do voto do Correio, uma série de outras coisas que aconteceram em paralelo. A verdade é essa, nós temos que agir em todos os setores e, na minha opinião, como eu mencionei, essa frente ela é fulcral para tudo que se concerne da direita. Se a gente não tem livre mercado, você não tem direito, você tem dependentes do Estado, você tem servidores de oligarquias e servidores de grupos de interesse, e alguns deles podem até ser... Perdão? Vou dar uma informação da frente que a gente não pode falar muito alto, né? Para não atrapalhar a gente, mas é bom quem está aqui saber. Enquanto está todo mundo brigando aí, nós estamos lá no Senado, baixinho, devagarzinho, numa comissão terminativa, aprovando o Código Brasileiro de Defesa do Empreendedor. Sem ninguém saber. E nós vamos aprovar isso. Quando a gente aprovar, a gente vai comemorar. Mas é isso que a gente está fazendo. É isso que muitas vezes o pessoal acha que a única coisa que existe é aquilo que os jornais pautam. Tem muita coisa que é evitada em comissão. Só essa semana, só para vocês entenderem, a Frente Parlamentar evitou que um projeto horroroso na Comissão de Defesa do Consumidor passasse, que a regulação dos aplicativos de transporte, que era horrorosa, passasse, que o Código Brasileiro de Defesa do Empreendedor andasse. Só essa semana, tá? Para vocês entenderem isso. Então, assim... Rodrigo, só uma coisa. O dia tem 24 horas. Né? A gente está aqui gastando 1h30. O resto do dia eu estou falando de Deltan, estou falando de todas as outras pautas. Se acompanhar no meu Twitter, você vai ver. Que a gente tem que, cada hora se dedica a um troço diferente, tem que falar de tudo mesmo, como o Luiz está falando. É o que a gente faz, todos vocês fazem isso. E assim, tem muito trabalho em bastidor, as comissões temáticas não são palco, é como se fosse o bastidor do Congresso, né? Seja do Senado, seja da Câmara. O palco é o plenário, é ali que vai ser o grande palco do Congresso, seja das casas legislativas. Mas os bastidores, muita coisa ruim é evitada por causa da frente, por causa dos parlamentares da frente. Nós temos 22 senadores na frente, 187 deputados. Imagina aí o peso e o poder que dá para ser exercido com essa turma. Rodrigo, não conseguimos derrubar o Lira, ou mudar a presidência da casa, ou derrubar o Lula. Sim, vamos fazer o que está no nosso alcance, pessoal. Vamos brigar naquilo que a gente consegue. Quem sabe já a gente consegue ter um presidente que seja alinhado com nossas ideias, ter um presidente da casa que seja alinhado com nossas ideias. Como o Luiz bem disse, nós estamos na ditadura da liberdade de expressão. Cabe a nós começar a entender que estamos e brigar contra isso. E tem várias formas de fazer isso. Não existe só uma forma. Perfeito. Muito bom. Bom, amigos, eu queria, aproveitando agora, deixar aqui a minha mensagem, depois vou passar para todos. E só quero dizer o seguinte, eu tenho muito otimismo com relação a essa frente. Eu tenho certeza que esse governo é oco, ele não tem sustentação, não tem uma onda popular apoiando esse governo, ele se sustenta em alguns pilares de Estado, é máquina do Estado que está sustentando isso,
e tem grupos de interesse internacional sustentando o governo atualmente. Estamos falando aí de outros governos como China, talvez aí uma parcela de governos da Europa e dos Estados Unidos também, porque o presidente sinalizou que quer apoiar tanto a pauta autocrática do Ocidente, que é essa pauta ambientalista, essa pauta de todos aqueles valores que vêm com a Agenda 2030 e também essa questão do ESG. Então ele sinalizou que quer apoiar isso para um lado, e para o outro lado, que é outra autocracia da China e da Rússia, ele sinalizou que quer ser o melhor representante deles aqui na América Latina. Enfim, então é isso que sustenta o governo, não é popularidade, não é razão, não é momento, destino histórico, nada disso. É uma artificialidade em defesa de uma utopia que simplesmente não é sustentável. Então, agora começa o processo de derrocada. É isso que eu acho. Não vejo força, não vejo como ele possa converter isso. Geralmente, quando você inicia um processo político, uma campanha, ou menos o teu primeiro mandato de presidente, você vem com muita popularidade e vem com muita legitimidade. Duas coisas que ele simplesmente não tem. Então, é uma questão de organizar, tem que se organizar, a população tem que se organizar. Então, esse é meu recado aqui. E a questão de livre mercado, vamos estar agindo, sem dúvida, é uma questão pessoal para mim, porque eu já convivi, assim como o Hélio, já teve essa experiência, não sei se o Rodrigo teve, mas o Hélio também teve uma experiência vastíssima nos setores financeiros, em mercados mais evoluídos. E Hélio, eu não sei, mas me corrija se eu estiver falando uma coisa errada aqui, mas é uma questão simplesmente regulatória. É só desregulamentar, que temos aí um futuro maravilhoso. Então é um entrave de papel e caneta e levar isso a voto. É isso que está nos segurando, essa que é a nossa rolha. Então vamos sacar ela. Obrigado, amigos. Hélio, Rodrigo, é com vocês agora. Bom, agradecer, adorei a live, fantástico, eu estou aqui para o que vocês precisarem, né? Eu sei que essas análises para cada setor é complexa, precisa não cair em armadilhas de quem vai tentar ajudar, e os liberais têm a compreensão do que realmente é reserva de mercado e o que é prática de mercado. Cada setor você vai ter alguém que possa te ajudar, porque os liberais já estão aí em todos os setores. No mercado financeiro eu estou aqui à disposição, tem outros mercados que eu posso ajudar, mas o que eu quero dizer é que eu estou aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem de compreensão do que pode ser melhorado em termos de regulamentação. Maravilha. Acho que o principal estamos só começando. As grandes metas aí da frente parlamentar que o Luiz coloca são avançar no ranking de liberdade econômica, abrir 1.000 empresas nos próximos 2 anos em bolsas de valores, não só numa bolsa de valores, e avançar e acabar com os cartéis. Eu acho que tudo aqui são esses 3 pautas, tudo está embaixo disso, e eu acho que nós temos um trabalho fenomenal a ser feito. Se você é de alguns setores que é impactado ou por reserva de mercado, ou porque você tem um sistema tributário que lhe atrapalha, que está no ranking de liberdade econômica, ou você quer empreender e conseguir buscar dinheiro que não é só com o Banco do Brasil, como o agro é obrigado a fazer, né? Fica obrigado a ir aos bancos estatais pegar dinheiro, né? Podendo ir ao mercado efetivamente fazer isso, com a opção da Bolsa de Valores setorial, junte-se a nós. Temos muito a fazer. O governo é ruim, está atrapalhando, não é ideal. Essa é a principal hora para estar trabalhando nisso. Porque quando está fácil, todo mundo quer fazer. A hora de fazer é agora. Vamos lá trabalhar junto. E estou muito feliz em ter o Luiz como presidente. Muito bom ter meu irmão Hélio Beltrão por aqui. Eu acho que a gente tem um trabalho gigante a ser feito. Maravilha. Olha, muito obrigado a vocês dois aí. Estão sempre contribuindo conosco. E vamos adiante, todos que estão assistindo. Bom, digam a nós, me digam aqui nos comentários se vocês querem escutar mais esse tipo de live que nós podemos fazer com uma certa frequência, também para falar o que nós estamos fazendo como frente. Acho que é positivo a gente manter sempre essa comunicação e evolução daquilo que a gente está discutindo aqui. Muito obrigado, muito boa noite, Deus nos abençoe.
Valeu. Tchau. Deus abençoe.